Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém. Glória a Deus, amado Jesus da nossa vida, amém. Boa noite, igreja. Podem se assentar nessa noite, essa noite maravilhosa, desse louvor maravilhoso. Um privilégio tremendo poder abrir essa série de mensagens do Holy. Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso como juventude e é um privilégio de fato poder demonstrar um pouco, passar um pouco do que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem trabalhado em nosso coração nos últimos tempos. Então, que privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é William, trabalho aqui junto com essa galera, servindo. É um prazer imenso fazer parte dessa família. E nessa noite, nós vamos iniciar a nova série de mensagens Vida na Vida. Só que essa série ela não surgiu do nada. E aí eu vou trazer uma breve introdução para vocês, porque ela já vem sendo construída desde o ano passado. Ano passado a gente trabalhou a série Uma Vida Centrada em Jesus, trabalhamos a série Exemplar, também tivemos o Retiro do Holy, falando sobre o após mim ou o after me, em que a gente trabalhou essa questão do discipulado e que foi bastante falado sobre essa questão do discipulado. E agora, de fato, nós vamos colocar esse discipulado em prática. E como que nós colocamos o discipulado em prática? A vida na vida. Então, de fato, é nós ali caminharmos juntos, estarmos unidos, quase falei Estados Unidos, mas estarmos unidos nessa caminhada cristã de fato. E aí, só para vocês entenderem, a primeira mensagem de hoje, o tema é aproxime-se. E aí eu acho que já sendo bem intencional, eu gostaria de convidar que quem estiver muito distante, se sentindo sozinho, aproxime-se do irmão que está do seu lado, sente mais perto, se você vê um irmão que está sozinho nesse momento, ou se junte, o pessoal que está mais para cá, se junte, mas sinta-se livre para isso. Mas se você observar um irmão sentado sozinho, olha no seu lado, veja se tem alguém aí do seu lado, mas a ideia é de fato se aproximar. Então o tema de hoje, nós vamos trabalhar e iniciar essa série de mensagens falando sobre aproximação. O pontapé que nós precisamos dar nessa caminhada de discipulado. E aí, para começar essa mensagem, Deus falou comigo sobre um texto bem específico que está lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 1. Lucas 19, no versículo 1. Esse tema, eu queria até fazer uma pesquisa aqui brevemente. Quantos curitibanos nós temos aqui de origem? Levanta a mão. Ah, legal. Vemos que temos bastante gente de fora. Esse tema, para culturalmente falando, para o curitibano é um pouco assim desconfortável, né? Se aproximar, tal. Talvez a galera não... Poxa, será que esse tema, né? A gente precisa mudar essa cultura, essa visão do curitibano. A gente não é assim, não. A gente se abre, a gente ama conversar, não é? Viu? Vocês viram que é verdade. Amém? Vamos ler então o texto que está lá no capítulo 19, no livro de Lucas, no versículo 1, que diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, e a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador.
Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de poder falar da sua palavra, compartilhar do seu amor, Pai. Que tudo que venha sair de mim nessa noite, Pai, tudo que eu for ministrar, venha do seu coração, Pai, e que eu possa ser apenas um instrumento das suas mãos na vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Abra os corações de cada um dos meus irmãos, Senhor, e das minhas irmãs, e que nós possamos sair daqui, Pai, edificados com aquilo que o Senhor tem proposto para esse novo tempo nas nossas vidas, Pai, e que nós possamos cada vez mais caminhar vida na vida, Senhor. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A história de Zaqueu, a maioria de nós conhece. Eu, pelo menos, não dava tanto enfoque, mas eu conhecia muito por aquele louvor, né? Como Zaqueu. E eu não vou me arriscar a cantar, essa parte fica com a Amable. Mas eu conhecia muito por essa história de como Zaqueu: eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver. Só que pensando nesse tema de aproximação, a história de Zaqueu chama muito a atenção. Porque de fato, esse homem, ele tem um trabalho bem árduo, né? A Bíblia fala ali que ele era um homem pequeno e que tinha dificuldade de, no meio do povo, talvez se aproximar desse Jesus. E ele sobe numa árvore, ele se esforça só para que ele pudesse ver esse Cristo de alguma forma. Só que ele é surpreendido. E ao contrário do que talvez ele imaginasse, Cristo o chama pelo nome e fala: cara, desce daí. Ao invés de você fazer tudo isso daí, de subir na árvore, vai ser mais do que isso. Essa noite eu vou lá posar na sua casa. E por que eu brinquei com o curitibano? Você já imaginou um curitibano recebendo a notícia de alguém de fora e falando: eu vou lá posar na sua casa? Meu irmão, se alguns aí vão... Eu vou viajar hoje, né? Arruma alguma desculpa. E, de fato, Jesus, ele surpreende Zaqueu. E ele fala: eu vou lá na sua casa. E Jesus toma esse posicionamento e vai ao encontro de Zaqueu. Mas eu fiquei me questionando, mas não foi do nada que Jesus viu Zaqueu. Houve um posicionamento anterior. Então, a história de Zaqueu chama muito a atenção e eu fiquei refletindo sobre essa aproximação. Zaqueu é um exemplo dessa aproximação. E hoje, durante os tópicos em que a gente vai trabalhar, eu vou ressaltar algumas das demonstrações que Zaqueu traz e que justamente nos dão princípios para que a gente possa exercer nessa caminhada de discipulado. Mas antes disso, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esse Deus de proximidade não começa ali com Zaqueu ou apenas com Jesus. O Deus de proximidade, ele começa lá no Éden, em que a Bíblia nos relata que desde lá de Gênesis, Deus, ele é um Deus de proximidade. Ele é um Deus que quer caminhar ao lado. Deus, todos os dias, descia para se encontrar com Adão. E esse Deus, ele tinha esse ímpeto e ele tinha essa prontidão de estar próximo. A história, como nós sabemos, Adão peca, é expulso do jardim, mas Deus ainda assim procura e age de forma ativa para se manter próximo. Deus, no meio do Êxodo, manda para que eles façam uma tenda para que ele habitasse no meio deles, ou seja, próximo. Deus é um Deus que se interessa e ele é um Deus que quer estar próximo. E aqui está o primeiro aprendizado para nós essa noite. Se o nosso Deus quer estar próximo, nós precisamos nos aproximar. E nós precisamos sim estar próximos não apenas dele, mas do outro que está do nosso lado.
ame ao seu próximo, ou seja, aquele que está próximo. E para que isso aconteça, é muito importante nós conhecermos esse Deus e entendermos o objetivo da aproximação. E a história de Zaqueu, ela nos demonstra alguns desses objetivos dessa aproximação. E eu acho muito lindo, porque de fato, durante essa caminhada, nós encontramos vários obstáculos quando a gente entra no assunto aproximação. E nós somos tão privilegiados de termos um Deus assim, que quando a gente olha esse Deus lá desde o Antigo Testamento, a gente vê que para Ele não há obstáculos. Não há obstáculos ao ponto de Ele mesmo encarnar para estar próximo de nós. Agora, será que nós não estamos colocando alguns obstáculos para atrapalhar essa aproximação e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Olha só, eu pensei em alguns aqui, obstáculos que talvez aconteça no nosso meio. O primeiro obstáculo que geralmente a gente encontra quando o assunto é a aproximação são os julgamentos ou preconceitos. Ah, não, eu acho que aquela pessoa não vai com a minha cara. Eu acho que essa pessoa não vai gostar de mim. Ou eu acho que eu não vou gostar daquela pessoa. E é muito interessante porque isso são preconceitos. Muitas vezes nós temos essa visão sem nem mesmo algum dia trocar uma palavra com essa pessoa. E esses obstáculos acabam atrapalhando nossa aproximação, nossa proximidade. E esses julgamentos, às vezes eles são pautados em coisas que até certo ponto nem fazem muito sentido. Como algumas frases, meu santo não bateu com o dele, né? E que não deveriam estar no nosso meio. Mas, de fato, a gente coloca obstáculos e a gente coloca esses preconceitos e julgamentos como uma forma de não caminharmos juntos. Mas não para por aí. São outros obstáculos que durante conversas e estando próximo a gente consegue ver que são comentados. Um outro preconceito é o medo da rejeição. Ah, não, acho que aquelas pessoas não vão gostar de mim, Não! O nosso medo de sermos rejeitados faz com que muitas vezes nós nem tomemos o primeiro passo de se aproximar. E esse medo de sermos rejeitados, muitas vezes, para não dizer sempre, será curado quando de fato nós nos aproximarmos. Pensa no seu amigo lá, que hoje é seu melhor amigo. Pensa como que começou essa amizade. Alguém teve que tomar o primeiro passo. Alguém teve que se posicionar. Alguém teve que ir lá e expressar esse sentimento. Quando a gente olha para a história de Zaqueu e para o texto, a gente vê que Zaqueu se posiciona. Cara, eu sou pequenininho assim, eu sei que eu não vou conseguir chegar no meio dessa galera, mas quer saber? Eu vou achar um jeito. Eu vou subir uma árvore. Eu vou subir onde for necessário, mas eu preciso ver ele. E embora tivessem obstáculos ali, a gente consegue ver que há uma convicção daquilo que ele precisava fazer. E é muito interessante, porque esse princípio precisa estar dentro de nós. Mas além desse medo da rejeição, e esse medo de nós sermos julgados e colocarmos esses obstáculos, tem um outro medo que muitas vezes está presente e a gente nem percebe, que é a zona de conforto. Ah, vai dar trabalho, né? Cara, eu vou precisar me abrir, eu vou precisar ir lá. Não, deixa quieto. No próximo culto eu falo com aquela pessoa.
No próximo culto eu falo. No próximo rolê eu vou. E assim vai indo, vai indo, vai indo. E nós vamos colocando obstáculos, obstáculos e obstáculos sobre essa aproximação. Isso de fato não é o intuito de Deus para nós. O que Ele mais quer é para que nós caminhemos juntos e para que a gente possa estar unido e compartilhando sobre o amor dEle. E de fato, isso são obstáculos e que nós precisamos encontrar meios e ferramentas para quebrá-los. E é muito interessante, porque quando a gente olha para esses medos, muitas vezes eles possuem algumas raízes que são muito mais sérias do que apenas o medo e também a preguiça ou a zona de conforto. Muitas vezes é o próprio orgulho. Ah, não. No fundo, eu sou bom demais para estar com essa gente. Quer saber? Eu não vou me aproximar não, minha vida está tão boa aqui. Por que eu vou me aproximar, arrumar? Nossa, eu sou tão bom. E a Bíblia, ela nos mostra que para que um dos primeiros obstáculos que sejam quebrados, é de fato esse orgulho. É nós colocarmos a cara à tapa e nos abrirmos para novos relacionamentos. E quando a gente olha o livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, fala sobre de fato nós olharmos e considerarmos o nosso irmão como maior. Então pensa só, cara, todo mundo aqui é maior que eu. Eu preciso me aproximar dessa galera. Eu tenho algo a aprender com alguém aqui. Em alguma área, em alguma coisa, eu tenho a aprender com todos vocês. Mas é necessário que eu me posicione. Que eu tome o passo de te conhecer. E esse passo, ele não é simples. Eu entendo que não é simples e que não é fácil. Mas a aproximação, ela é fundamental neste processo. E eu anotei uma frase que eu achei muito massa. Amar é correr o risco de se aproximar. Isso para mim na minha vida faz muito sentido. Vocês querem ver como isso faz muito sentido? Olha o que acontece no texto com Zaqueu. Quando Zaqueu abre a casa para Jesus, alguma coisa muda ali, que ele reconhece e ele fala: eu preciso restituir, eu preciso mudar. Quando a gente se aproxima e quando a gente está num ambiente de amor, as coisas não ficam do mesmo jeito. Não ficam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Amable, a gente chegou aqui na Alameda há aproximadamente 1 ano e meio. A gente chegou em outubro de 23. E a maioria dos nossos amigos foram nessa transição lá para a igreja do Beraba. E o primeiro culto que nós chegamos aqui foi muito interessante porque a gente não conhecia absolutamente ninguém, nem o pastor Dani. Gente, ninguém. A gente olhou, aí eu olhei para a Amable e eu falei: eu só conheço você. Ela: eu também. E aí? O que nós vamos fazer? E aí eu lembro que eu falei para a Amable: o Senhor foi concreto no que falou com a gente. A gente tem convicção que é aqui. A gente precisa dar um passo. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente olhou um montinho que fica aqui na frente, né, no pós-culto. Tem uma galera que fica amontoada aqui na frente. E aí a gente pensou: nossa, tá, é desconfortável. Vamos lá. Oi, meu nome é William. O que vocês vão fazer depois do culto? Ah, não, nós vamos ali no Jerônimo, não sei o quê. Beleza, vamos lá. É se abrir. E conhecendo e depois sentando com a galera, de repente, aquele sentimento já não estava o mesmo, aquele desconforto já foi passando. De repente rola uma piadinha, de repente tem uma brincadeira e você fala: cara, não é que essa galera é gente boa mesmo? Não, mas espera aí, cara, como que é teu nome? Aí você erra o nome da pessoa. Aí eu sou terrível para lembrar de nome, então
Aí você começa, daí você chama o Juan de Alberto, aí você chama outro, o Vinícius de Bruno, aí o Bruno é o Vinícius, aí você vai errando o nome, e aí vai surgindo brincadeiras. De repente você vê, o cara tá na tua casa. E de repente você vê, e você está abrindo alguma coisa da sua vida. E essa experiência é real. Quando a gente olha para o processo de aproximação, ele não é simples. Uma vez, quando no meu processo de conversão, eu fui para a igreja devido aos meus amigos, então eu já cheguei numa igreja e eu tinha em torno de, a gente fechava uma fileira assim, ó, de amigos. E por diversas circunstâncias, situações que eles viram, eles tomaram algumas decisões e eles acabaram saindo. Até que eu cheguei um dia num culto, também, antes de conhecer a Mabi, e eu sentei, e eu olhei para o lado e não tinha ninguém. Eu estava sozinho. E aí naquele dia o Senhor falou comigo, eu olhei e falei, Senhor, está todo mundo fora. E eu sabendo assim sobre algumas situações, eu falei, poxa, será que eu preciso me abrir assim com essas pessoas? Eu não gosto muito de conversar, eu não sou mais reservado na minha, eu gosto de ficar sozinho. E aí eu lembro que o Senhor falou quase que audivelmente no meu coração: ou você se abre, ou você vai morrer. Não foi uma ameaça, foi um aviso de que sozinho eu não ia conseguir caminhar. Eu precisava me abrir. E eu falei, Senhor, mas por onde que eu começo? Tipo, beleza, é difícil, mas tá, vamos lá, eu vou me esforçar. E aí na época eu fazia faculdade de letras, e aí na igreja que eu congregava, onde eu me converti, tinha só mulher meio que ficava no ministério infantil, né? E eu fazia faculdade e eu fazia um curso junto com pedagogia. E aí me veio ministério infantil. Falei, e agora? E aí vai lá o William, não conhecia quase ninguém, porque meu núcleo de amizades tinha basicamente saído. E eu falei, eu vou me abrir, vamos lá. Conversei com a líder do ministério, de repente conheci um, conheci outro. E eu falei, cara, isso aqui faz sentido. E aí eu já fui conhecendo um amigo de outro, e aí a gente marcou um café e foi. E eu falei, nossa, fez sentido aquela palavra. Eu estou me sentindo vivo. Faz sentido. Eu preciso me aproximar. A situação de nós precisarmos e o posicionamento precisa partir de mim. Precisa ser algo que eu preciso decidir. Não é fácil, não é confortável, mas também não é extremamente difícil e impossível. É necessário que seja tomado um passo. E é isso que Zaqueu nos mostra. É necessário subir uma árvore para que eu consiga ver ele? Ou é necessário que eu faça alguma... Eu preciso dar esse primeiro passo. E a aproximação, ela é fundamental nesse processo de discipulado e que nós estamos caminhando. Eu brinco de certa forma não, né? Eu falo sério, mas de um tom leve. Mas com algumas pessoas que às vezes elas falam comigo assim, nossa, William, mas eu não... Resumindo, deixa eu organizar minhas ideias. A pessoa vai, eu falo, vamos sair no pós-culto. Não, beleza. Vamos sair no pós-culto? Não. Aí tem algum dia dali, depois de 2, 3 meses, que a pessoa vai e fala, não, porque fulano não olhou bem na minha cara. Aí eu falo, mas por que não falou antes? Vamos resolver? A gente não consegue adivinhar. A gente precisa que seja dado o primeiro passo em algumas situações. É necessário, sim, que nós observemos e a gente olhe o ambiente. Mas é responsabilidade de cada um de nós
darmos o primeiro passo em direção ao outro. Seja por aquilo que sofremos, seja por aquilo que também precisamos celebrar, ou que precisamos comunicar. A aproximação, ela necessita que seja dado um primeiro passo em algum momento, e essa responsabilidade é sua. Agora, eu não posso jogar apenas a responsabilidade para o lado de quem precisa se aproximar, mas eu preciso jogar o outro lado da responsabilidade para quem já está. Qual o passo que eu e você que já estamos aqui dentro, estamos dando em direção àqueles que estão chegando? E estamos demonstrando ser abertos e amáveis ao ponto de o outro se aproximar de nós. Zaqueu tomou o passo em direção a Jesus, porque ele via um Deus e ele via uma pessoa amável. Até que ponto eu e você estamos refletindo Jesus ao ponto de o outro tomar o passo de se aproximar de nós? E até que ponto eu e você estamos dando o passo, ou aquele que está necessitando, está dando o primeiro passo de também se aproximar? É necessário a autorresponsabilidade de dar o primeiro passo. E essa responsabilidade é minha e é sua. E isso é fundamental para o nosso processo de discipulado e de caminhada junto. Quando a gente olha sobre esse crescimento e esse caminhar, tem muito a ver com também nos fazermos conhecidos e sermos presentes. Nós estarmos presentes é diferente de sermos presentes. Estar em um culto é diferente de fazer parte do culto. Quando eu e você estamos conversando, ou quando você e um amigo estão conversando, imagina só, você está conversando com o seu amigo, e ele está mexendo no celular o tempo inteiro. Aquela pessoa, ela está presente, mas ela não é presente. Ela, ao mesmo tempo, ela está ali de corpo, mas ela não é. Então é necessário que, além de estarmos aqui, nós sejamos parte disso. E essa também faz parte da responsabilidade. Uma das coisas que eu achei espetacular nas palavras do Rafa, e foi 3 palavras que ele falou e que ecoam até hoje no meu coração, do que a gente aprendeu assim no retiro: quantidade, qualidade e frequência. A aproximação e o fato de eu me mostrar disponível faz parte de eu estar mais, ser mais, com uma qualidade melhor e me mostrar mais. Para que esse discipulado e essa caminhada cristã aconteça e esse cuidado aconteça, é necessário que ambos os lados tomem esse posicionamento e façam com que ambos estejam com quantidade, qualidade e frequência. E como que a gente faz isso aqui no Holy? Por meio dos cultos, por meio das nossas células. Poxa, eu não estou sendo cuidado. Por exemplo, a primeira pergunta que a gente sempre faz: você está em célula? É a primeira pergunta. Por quê? Porque a célula é estar junto, é estar próximo. A galera da nossa célula está aí e vai poder confirmar isso. Cara, vamos se aproximar, vamos estar junto. Não sei se vocês estão acompanhando, alguns que estão no grupo do Holy. Nós estamos tomando esse passo aqui da nossa parte de se aproximar. Nós temos o futebol, e que, gente, é maravilhoso para alguns. Vão assistir um dia. O Kevin foi ontem, ele falou que só elite, só tapa de qualidade, só. Nós temos o futebol. Irmão, você é bem-vindo. Você está visitando a gente e gosta de futebol, nunca foi no futebol? Cara, vamos para o futebol. Vamos lá.
É na sexta-feira à noite. Irmão, se você faz alguma coisa sexta-feira das 10h30, meia-noite, tem alguma coisa errada, você tem que estar lá no futebol. É lá que você tem que estar. Mas além disso, você não gosta de futebol? Calma. Tem a galera da trilha agora. Que eu não faço parte. E chegam sujo, e não sei o quê, e chega um machucado, e um que ralou a mão, e o outro que caiu, e acordar 3 horas da manhã para subir uma trilha no meio do mato. Se você gosta, tem a galera que gosta aqui também. E nós apoiamos. Ah, não gosto de trilha e não gosto do futebol. Tem o kart para você. William, não gosto de nada disso. Tem as meninas que se maquiam e gostam de maquiagem também. Não sei, não vou falar das meninas, vou falar né? Mas... Ah, não gosto de nada disso que vocês estão fazendo. Então abre uma coisa que você gosta, porque provavelmente vai ter alguém que gosta da mesma coisa. Gosto de música. Tem aula de música. Gente, opção é o que não falta. Lembra o que a gente falou? O obstáculo quem gera somos nós. E a responsabilidade de furar esse obstáculo é minha e é sua. Ah, não gosto. Irmão, a gente cria. Eu vou o primeiro dia com você e eu me comprometo, menos na trilha. No restante eu vou. O resto eu vou. Mas esse primeiro passo precisa ser dado. Pergunta. Tem uma galera com a camiseta do Holy. Se tem a camiseta é porque pelo menos 2 cultos veio. Então já sabe como funciona. Cara, quem que é a galera que está aí? Toma o primeiro passo. Eu vi que tem alguém sozinho. Toma o primeiro passo. E quando a gente olha para essa caminhada e ser conhecido, tem algo que para mim é muito, muito impactante. E que é algo que ecoa de fato também no meu coração. Que é a questão da eternidade. Eu sempre tento encaixar essa questão da eternidade em algum momento. Não sei se no céu vai ter trilha. Não sei. Mas os amigos que nós fazemos aqui são eternos. E a aproximação ela é totalmente diferente. Não é algo passageiro. Não é algo de qualquer jeito. Pensa que a pessoa que está do seu lado agora, ela pode caminhar eternamente ao seu lado. Talvez para um seja bom, outros não sei. Uns são mais chatos, né? Mas embora eu seja um deles, né? Segundo a Amable, eu sou meio chato, mas para outros eu sou legal também, então tanto faz. Mas aproxime-se. E tudo que nós fazemos aqui, essa aproximação, ela é visando a eternidade. Caminharmos juntos em discipulado, em cuidado, é visando essa eternidade. Porque esse Deus que nós estamos conhecendo a cada dia, se relacionando a cada dia, Ele quer estar próximo não só de você, mas do seu próximo. E como eu e você estamos nos responsabilizando pela vida daquele que chega, ou também pela vida daquele que sai. Como que eu e você estamos nos comportando, ou muitas vezes sendo indiferentes em relação àquele que ergue a mão no momento do visitante? Como o seu coração, eu e você, nós pelo menos olhamos para trás para ver o rosto daquele que nos visita? Porque eu não posso exigir algo que eu não faço nem o mínimo. Eu exijo ser cuidado, mas eu não estou nem aí para o outro. Eu quero ser cuidado, mas eu não me preocupo com ninguém. Que papel e que responsabilidade eu e você estamos tendo nesse processo de cuidado e de amor? Como nós falamos no começo,
O Deus que nós servimos é um Deus de proximidade. É um Deus que encarnou, morreu numa cruz, ressuscitou, para que eternamente nós pudéssemos estar próximos dele. O princípio da aproximação, ele é fundamental na caminhada cristã. Glória a Deus pela tecnologia, em que mesmo distante, não sei se o Nico talvez esteja vendo, mas o Nico lá dos Estados Unidos, talvez ele esteja se sentindo um pouco próximo nesse momento. Minha mãe talvez esteja assistindo, não sei se a Amable mandou o link da live, mandou, boa. Mandou, talvez a minha mãe esteja se sentindo próxima agora nesse momento. Amigos que talvez não puderam estar e que talvez estejam assistindo, familiares, estão próximos. Glória a Deus. O princípio da proximidade é fundamental para que nós demonstremos o amor, tanto a Deus como para com o outro. Quando nós olhamos, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala sobre aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, ele é mentiroso. Porque como ele pode dizer que ele ama a Deus e ele não se aproxima e não ama aquele que está próximo e ao seu lado? A Bíblia ela é clara sobre nós nos aproximarmos. Eu acho sensacional, porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Dani, e eu não pensava dessa forma, que o pós-culto também é culto. Não sei se vocês já viram o Dani falar isso aqui no final do culto, ou outras pessoas também. Pós-culto também é culto. O rolê no Jerônimo, Nossa, estou fazendo propaganda do Jerônimo, né? Eles podiam patrocinar nós no próximo rolê. Mas os rolês pós-culto também são culto. Porque é ali que nós vamos testificar tudo que nós ouvimos aqui e vamos colocar em prática. Vamos olhar com amor ao outro. Agora, muitos talvez vão se aproximar intencionalmente do outro. E é o que eu desejo com essa palavra. Que a gente possa caminhar junto e se aproximar. E que é muito interessante, porque quando a gente olha para isso, tem um grande homem de Deus, que para mim, eu lembro que uma vez na mesa, eu e o Dani, a gente estava conversando sobre o after me, né? O vir após mim e tal, e a gente estava viajando lá na maionese. E aí, eu falei, cara, será que eu teria coragem de, assim como Paulo, olhar para aquele que está do meu lado e falar, cara, me imita. Me imita. Mas William, o que tem a ver isso? Porque é impossível você imitar alguém estando longe. Isso só mostra que Paulo, ele era próximo. As cartas dele demonstravam proximidade. Cara, você olha ele falando com amor, com carinho, aquelas igrejas correspondendo, e mesmo distante, assim como ele colocava nas cartas, cara, mesmo longe, eu queria estar aí com vocês, mas sintam-se amados. Será que eu e você teríamos coragem e teríamos a responsabilidade de agora, para o irmão que está do seu lado aí, dizer para ele, me imita? Porque você sabe o que é isso? Vida na vida. Vida na vida. Cara, vai lá em casa, vamos falar sobre finanças. Vamos ver como que Paulo administrava as finanças. É vida na vida. Cara, vamos ver como que Paulo se comporta no futebol. Sabe como que eu vou ver Paulo se comportando no futebol? Jogando bola com ele. É vida na vida. O me imita, porque eu imito Cristo, me mostra dois princípios. O que tanto eu me aproximo de Deus, mas que Paulo estava também interessado em se aproximar do outro. Cara, me imita. E me imitar
Ele basicamente, ele só está usando a palavra imitar, ele está falando basicamente a palavra discipulado em outra língua. Não, é a mesma língua, mas com sinônimo. É um sinônimo. Imitar é um sinônimo para discipulado. Agora, ele não falava para imitarem o Paulo ou Saulo apenas. E me imita por quê? Eu sou um imitador de Cristo. A pessoa que está do seu lado e se aproximando de você, ela está se tornando uma cópia sua ou uma cópia de Cristo? Porque a minha maior inquietação e o meu maior anseio, eu não quero umas cópias de William, de verdade. E a Amable seria o maior exemplo disso, né? Ela falaria, gente, não é fácil. Mas eu não quero que as pessoas se tornem umas cópias de vários Williamzinhos. Mas eu quero ter tamanha responsabilidade de olhar para cada um de vocês e falar, cara, me imita. Não o William, mas aquele que busca todos os dias ser igual a Cristo. Não sei se vocês lembram na volta do retiro, em que uma das palavras que eu falei para o Dani foi essa. Eu não quero ser igual ao Dani. Eu quero ser igual ao Cristo que habita no Dani. Mas só que para conhecer como ele faz, eu preciso me prontificar a se aproximar dele. Assim como eu preciso do outro Dani. Assim como eu preciso do Bruno, do Vini. E de cada um de vocês. Do pastor Marcelo. Como que eu vou conhecer como que é o Dani com os filhos dele? Caminhando com ele, com os filhos dele. A caminhada e o discipulado, ele é muito além do que eu sentar na sua frente e te encher de pergunta. A caminhada cristã e o discipulado cristão, ele é vida na vida. Ele é você olhar para mim e eu olhar para você e falar, cara, eu preciso fazer igual essa pessoa faz, porque isso representa Cristo. A caminhada cristã, ela necessita, e o discipulado, ele necessita de ser ativo. Um processo de autorresponsabilidade e de que eu e você precisamos nos abrir e sermos reais uns com os outros. E isso vai, durante a série a gente vai trabalhar tudo isso, mas isso exige vulnerabilidade, isso exige disponibilidade, isso exige você e eu, nós falarmos dos nossos problemas, mas não só os problemas, celebrarmos juntos. O discipulado, ele é muito mais do que apenas um checklist dentro do que a gente tem que fazer. O discipulado, ele é vida na vida. E o primeiro passo que nós precisamos dar é se aproximar. Eu não vou saber se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a minha vida se você não vier para mim e falar, posso te conhecer mais? Tem um cara, e aquele cara é o Aleph, e ele não esperava por essa, e nem vocês. Mas, o Aleph para mim, ele é um exemplo, cara. E eu fico até constrangido em falar isso. De um cara que entendeu o ser real. O Aleph, todo final de culto, e ele sabe disso, ele chegava para mim, a gente nunca tinha sentado para conversar. Ele virava para mim e falava, mano, eu quero te conhecer. Mano, era todo culto. Daí eu falava, mano, vamos marcar, tal, não sei o quê. Aí um dia a gente marcou, aí depois não deu certo, enfim, foi a correria, até que bem no fim, ele foi lá em casa e a gente ficou conversando, esses tempos atrás. Mas, cara, eu achava muito curioso, eu falava para a Amable, eu estou constrangido até de eu não conseguir marcar com esse cara. Ele falava para mim, ele falava assim, eu quero ser teu amigo, cara, eu não sei o que Deus tem com a gente, mas eu quero ser teu amigo. E eu falava, mano, eu nunca vi um cara tão intencional para ser amigo de alguém, mano. Eu preciso ser amigo desse cara também. E, gente, a primeira vez que a gente sentou na mesa lá em casa, ele contava algumas coisas para mim, que eu fiquei assim, mano, eu passei exatamente por isso, mano. E vice-versa. E ali eu entendi, comecei a ver, eu falei, Senhor, nem ele sabia e nem eu sabia, mas o Senhor sabia.
Sabia que Sabiá, não, mas é do teatro, né? Mas ali eu entendi. Falei, cara, eu preciso ser mais igual a esse cara. Eu preciso ser intencional. Eu preciso olhar e falar, mano, talvez ele nem fosse muito com a minha cara, porque bonito eu não sou, a não ser para Amable. Mas não foi por beleza que ele veio querer ser meu amigo. Ele foi intencional. Isso ensina uma grande lição para mim e para você como igreja. E eu não estou indo muito distante, não. Eu estou falando do cara que está tocando teclado aqui, ó, do lado de vocês. Então, nesse processo de discipulado e de caminhada cristã, nós precisamos sim nos aproximarmos, sermos vulneráveis e sermos intencionais, assim como Zaqueu foi. E William, o que isso gera? Gera o que aconteceu lá no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O primeiro passo não foi dado por Zaqueu, embora eu tenha falado isso antes, né? Olha o plot twist. O primeiro passo não foi de Zaqueu, foi de Jesus. Ele tomou o primeiro passo, porque se ele não tivesse vindo, Zaqueu não teria se interessado em ter conhecido ele. E se eu e você somos os exemplos de Cristo na terra, o primeiro passo precisa ser dado por nós, de nos fazermos conhecidos, de fato eu e você, nós exalarmos aquilo que Cristo é na nossa vida. Eu tenho falado algumas coisas, uma das coisas que eu tenho falado para algumas pessoas que caminham com a gente. Ah, mas fulano começou, fulano que virou a cara para mim antes. Não, mas a primeira coisa que eu falo, hoje em dia eu não me preocupo com quem começou, mas eu me preocupo com quem termina. E aí eu pergunto, quando que você vai botar fim e fazer com que essa pessoa nunca mais vire a cara para você? Então, se você está tendo essa percepção, a responsabilidade é sua. E talvez, gente, de verdade, eu vi essa piada esses dias no Instagram, eu achei demais. Nicolau Copérnico, que falou que, e ele fez a maior descoberta do mundo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Às vezes aquela pessoa fez uma cara feia e não foi para você, irmão. As pessoas têm um monte de problema para resolver. As pessoas têm problema em casa, as pessoas têm um monte de coisa. Nem sempre é sobre você. Vai lá tirar dúvida. Se abra para conhecer. Se permita. Você sabe por quê? Porque o encontro verdadeiro com Jesus, ele gera o que gerou em Zaqueu. Senhor, se eu cobrei algo, porque Zaqueu era publicano, se eu cobrei algo indevidamente de alguém, que eu restitua 4 vezes mais. Você sabe o que isso significa para mim e para você? Que o encontro com Cristo não deve ser, ai, virou a cara para mim. Não, o encontro com Cristo gera uma transformação. Não é uma cara virada, não é porque alguém fez uma cara feia que você não vai. Cristo, eu fico imaginando Cristo tendo o mesmo posicionamento que eu e você. Nossa, eu estava passando para a rua, estava atravessando, né? Imagina Cristo. Nossa, fulano fez uma cara feia para mim. Não quero mais não vou mais na igreja. Não, paro. Não vou mais morrer na cruz porque não olhou fez cara para mim. Irmão, só pega Cristo e coloca no mesmo lugar e na mesma frase que você está falando. E você vai ver se você está sendo exemplar. É simples. É simples. O encontro com Cristo e a aproximação com seus filhos geram transformação. E isso incomoda, e isso tira da zona de conforto, e isso faz com que eu e você sejamos edificados.
a conclusão e a questão prática, indo para a parte prática, de fato, existem 3 palavras que eu colocaria sobre como aplicar isso na nossa vida. A primeira delas é olhar. O que eu falei sobre o visitante? Hoje eu vou fazer um momento de visitante, eu vou olhar para todo mundo. Brincadeira. Mas o primeiro passo é olhar. No momento de visitante, olha para trás. Veja o rosto. Quando eu e você, a gente estiver conversando, olha no rosto. Seja presente. Olhe, observe. Seja atento aos detalhes. Não faça desse dia aqui um dia comum. Olhe para cada uma. Gente, se cada um de nós nos responsabilizássemos um para o outro, hoje, a gente se sentiria amado e todos sairiam daqui nessa noite dizendo: estou sendo cuidado. Porque a responsabilidade, se nós olharmos simplesmente para o lado, nós teremos o papel de cuidar um do outro. E não transferiremos a responsabilidade apenas do cuidado para um ou outro. Mas o papel de se abrir é meu e seu. E o primeiro passo é olhar. O segundo é começar. Poxa, eu vi o visitante. Qual que é o próximo passo? Cara, eu vou lá dar um abraço nele. Nossos visitantes hoje devem estar pensando assim: que dia que eu vim, né? Vai todo mundo vir me cumprimentar hoje. Não vão embora antes desse momento. Mas, dá o primeiro passo. Ah, mas William, isso é só responsabilidade nossa. Não, visitante, por favor. No final do culto, vem perguntar para alguém: onde que vocês vão depois daqui? Porque esse primeiro passo também precisa de vocês. Nós precisamos conhecer você. E olha como nós somos especiais, a gente ainda dá presente. É diferente. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Da nossa parte e da parte de vocês. Mas precisa começar. Quando nós perguntamos sobre quem está nos visitando, é para que a gente olhe para você, para que a gente te conheça. E a partir daí a gente dê o primeiro passo também. Mas não para por aí. É necessário um terceiro passo, que é sermos constantes. Não basta apenas eu cumprimentar o visitante aqui e agora. É necessário que eu faça o quê depois? Mande uma mensagem pelo menos. E que nós temos todo um trabalho do nosso time de integração para isso. Mas é depois ir numa célula, é depois caminharmos juntos. Mas de fato, e com real clareza, que nós possamos ser ativos nesse processo. Que possamos tomar como tema dessa mensagem: aproxime-se. Aproxime-se não só de Cristo. Claro, Ele é o primeiro. Mas daquele que está do seu lado. Isso vai ser fundamental para que você se sinta amado e cuidado. E esse é o primeiro passo dessa série de mensagens. Porque para que todo o restante que será desenvolvido, é necessário que antes de qualquer coisa, a gente se aproxime. Então que o meu compromisso e o seu possa ser esse, de se aproximar. E aí, agora a minha parte aqui. Assim como eu creio que de cada um dos líderes que estão aqui também. Se você algum dia se sentiu machucado, se algum dia alguém de fato te olhou de canto, se alguém algum dia de fato te machucou quando você entrou numa igreja, e que alguém um dia de fato fez algo para você que doeu lá na sua alma, eu te peço perdão. E o passo agora é de nós curarmos isso. Mas isso só será curado quando você se abrir e se aproximar. E de qualquer coisa que já aconteceu até hoje, que nós possamos deixar aos pés da cruz, para que isso possa ser curado. Mas isso só vai ser curado quando de fato nós nos aproximarmos e tratarmos isso. A Bíblia ela fala o seguinte: você quer ser perdoado?
peça perdão. E o Senhor irá lhe perdoar. Agora, você quer ser curado? Você precisa confessar. Porque o processo de confessar e o processo de se abrir, ele exige uma coisa: que tem alguém do outro lado. E esse alguém do outro lado, ele precisa estar o quê? Próximo. Essas lutas, essas dores que muitas vezes você tem vivido, elas serão curadas quando você se abrir. Primeiramente a Deus. E aqui estamos nós para te ajudar nesse processo. Então, se aproxime. Se aproxime da cruz. Se aproxime desse Deus. Se aproxime dele ao ponto de ele te conhecer. Ao ponto de ele olhar para você naquele dia. E como diz em Mateus 7:23, que ele não olhe para você e fale: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. O primeiro passo precisa ser dado, que é se aproximar. E nessa noite eu gostaria que todos se colocassem de pé. Nesse momento de oração, eu gostaria de orar especificamente e primeiramente por você, que algum dia foi machucado por alguém, e que de fato alguém fez com que você se sentisse longe e afastado. Nessa noite, eu gostaria que você fosse curado, e que o Senhor queimasse no seu coração a vontade e o desejo de se aproximar. Se você está aqui nesse culto, e se você veio hoje, e se você tem vindo e caminhado, é porque você já tem demonstrado o desejo de se aproximar. E o primeiro passo está dado. Mas alguém só caminha dando um passo? Não. A caminhada, ela exige muito mais do que apenas um passo. E nessa noite eu gostaria de convidar você, e gostaria que todos fechassem os olhos nessa noite, para que nós pudéssemos orar pela vida de cada uma dessas pessoas que de alguma forma se sentiram machucadas ou afastadas. E eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. E a nossa equipe de intercessão, os nossos líderes, vão vir aqui orar pela sua vida. Porque o primeiro passo precisa ser dado por você também. Esse primeiro passo de se abrir e mostrar que isso algum dia te machucou, é seu. Mas o passo de te ajudar na caminhada e te ajudar a ser curado, é nosso também. Então eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente, para nós orarmos pela sua vida. Você que tem o desejo de se aproximar de alguém, você que tem o desejo de se aproximar do Senhor, você que em algum momento tem se sentido afastado da presença de Deus, e que precisa dessa reconciliação, você que precisa de alguma forma ser abraçado, você que de alguma forma precisa ser visto. Não tem problema você querer ser visto. Alguém precisa te olhar nessa noite, e nós estamos aqui para te abraçar e te acolher. Então nessa noite eu gostaria de te fazer esse convite, de você vir aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. E a nossa equipe vai orar por você. E além disso, nós gostaríamos também de orar por você que nunca teve esse encontro com Cristo, que nunca teve esse amor, esse afeto, esse carinho, e que de certa forma lá no seu íntimo algum dia você questionou: será que Deus se preocupa comigo? Nessa noite a resposta é: se aproxime. Se aproxime, tome o primeiro passo diante de Deus para que Ele te encontre.
Tome o primeiro passo para que esse Deus possa te abraçar, para que esse Deus possa te acolher. Nessa noite, eu gostaria de orar pela sua vida. E feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai. Assim como Zaqueu, que deu aquele passo de pelo menos olhar para o Senhor, ele recebeu a resposta que ele nunca imaginava. Ele recebeu a resposta, Pai, de que talvez ele nunca esperou. Se ele só esperava te ver, Pai, o Senhor demonstra que o Senhor vai muito além. O Senhor pede para ir para a nossa casa, mas o primeiro passo está em nós nos abrirmos, e nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre, Pai. Então nessa noite, cada um dos meus irmãos aqui, que cada um, Pai, possa se sentir amado, possa se sentir acolhido, Pai. Que possamos dar esse passo de se aproximar, de sermos intencionais na vida um do outro, buscando conhecer o Senhor, buscando conhecer quem o Senhor é, sem interesses próprios, sem, Pai, nós apenas desejarmos as coisas vãs. Que nós possamos nos aproximar uns dos outros, Pai, com o intuito de se aproximarmos do Senhor. Que nessa noite, cada um dos meus irmãos possa sair daqui posicionado, tendo a noção de tamanha responsabilidade que é se posicionar e se aproximar do Senhor, Pai, e também daqueles que estão ao seu lado. Nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração e que nós possamos ser transformados e que algo diferente aconteça no coração de cada um dos meus irmãos. Glória a Deus, Pai, por nós termos um Pai tão amável e que lá atrás o Senhor já deu o primeiro passo, que foi vir até aqui para mostrar que o Senhor quer se aproximar de nós, Pai. Que possamos sair daqui nessa noite nos sentindo amados e com um Deus que se faz presente. Em nome de Jesus, amém e amém. Estenda sua mão para receber. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre dentro dos nossos corações, que possamos ir para nossas casas em segurança e que o Senhor possa continuar ecoando a voz do seu Espírito dentro de nós e na vida daquele que está à nossa volta. Que possamos nos aproximar mais dos nossos irmãos a todo o momento. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus.